Se alguém me perguntasse se eu ia ser fabricante de aviões, eu falei, de jeito nenhum, não tenho nem talento para isso. Mas as coisas se montaram e acabei sendo fabricante de avião. Eu queria entender, em linhas gerais, como que um jovem de Bauru, de família simples, começou a sonhar em construir aviões e fundar uma das empresas que o Brasil mais tem orgulho, que é a Embraer. Bem, a história é longa, né? E começou muito cedo. Nós tínhamos um professor de química que era fã incondicional do Santos Dumont. E aí nós começamos a discutir muito por que o Brasil não fabricava aviões, porque se tivemos Santos Dumont, por que todos os aviões do Aeroclube de Bauru eram americanos? E a pergunta nossa permanente era: será que nós cruzamos os braços? Quer dizer, tivemos um sábio como Santos Dumont e deixamos que os americanos ocupassem esse espaço que tinha sido criado por um brasileiro. Nós tínhamos um grupo de mais ou menos de 10 meninos que gravitavam em torno do suíço, né? Que ele estava querendo fazer um planador em Bauru e nós ajudávamos, colando pecinhas, fazendo coisas primárias, né? Daquela turminha de 10 moleques, o Zico e eu fomos os únicos que fizemos concurso para a aeronáutica. Fizemos concurso, fomos aprovados, e aí fizemos o curso de aeronáutica. Nós nos graduamos oficiais de aeronáutica em 1951, e em 1955 ele sofreu um acidente fatal. Então, a partir de 1955, aí realmente eu me senti sozinho. E a perda do Zico foi pesada, quer dizer, eu realmente fui impactado um bocado, porque éramos nós dois conversando que as ideias criativas surgiam. Mas com a falta do Zico, realmente eu passei 2 ou 3 anos, melhor dizendo, fiquei 3 anos com essas ideias completamente amortecidas. Como aconteceu muitas vezes na minha vida, grande parte das ideias e das iniciativas que eu tomei foram fora de hora, de madrugada, pensamentos distantes, em momentos mais inusitados, né? Uma noite, estava dormindo na base aérea do Galeão, fui acordado às 3 horas da manhã por um colega que pediu que eu fizesse recheque, né? Quer dizer, que fizesse um exame para que ele pudesse prorrogar a carteira de voo. Eu era instrutor do Correio Aéreo e pude voar com ele. E foi aí, durante esse voo, que ele me falou sobre o ITA, que ele era aluno do ITA. Né? E quando ele falou sobre o ITA, eu senti realmente que o Zico entrou na conversa de alguma maneira. Eu vi que alguma coisa na minha cabeça estava mudando e voltando àquele sonho de ser engenheiro aeronáutico. E aí, num certo momento, esse meu colega falou: poxa vida, aí nós temos curso de engenharia aeronáutica, você não quer fazer um curso de engenharia aeronáutica? Porque eu falei com ele que era a vontade que nós tínhamos quando eu estava em Bauru, lá pelos 14, 15 anos, né? E foi aí então que minha vida mudou. E mudou de tal maneira que hoje, olhando assim na perspectiva do tempo, eu subi naquele avião como aviador, desci daquele avião como engenheiro. Aí eu comecei a tentar entender por que o Brasil não fabricava aviões, né? E por que todos os pioneiros, desde Santos Dumont até aquela data, estou falando de 1963, 64, porque até aquela data o Brasil não fabricava aviões. E entendi que elas tinham falhado por uma razão extremamente simples. Se nós formos fazer aviões iguais aos que os americanos e os franceses fazem, nós vamos falhar.
porque é muito mais fácil fazer lá fora do que aqui, de modo que aí nós não vamos conseguir. Nós temos que fazer um avião diferente, um avião não só que não exista, um tipo de avião, coisa dessa natureza, mas sobretudo um avião em que os americanos e os franceses achem que não vai dar certo. Em 1967 foi indicado para ministro da Aeronáutica, o ministro Márcio de Souza de Mello, e uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Márcio, e o ministro se interessou muito, e falou, puxa vida, eu preciso aprender mais sobre esse assunto. Ele falou, vamos conversar. E começamos a conversar, e o ministro Márcio cada vez começou a nos ajudar mais. E foi aí que nós bolamos esse avião aqui, que é o protótipo do Bandeirante. Chegou num certo momento, quer dizer, parece que estava tudo preparado para nascer, né? Para nascer a Embraer. É para nascer alguma coisa, nós não sabíamos o que era, né? Quer dizer, e foi aí que, quando o avião voou pela primeira vez, isso foi em outubro de 1968. E estamos todos cansados, mas cheios de fervor, na emoção da madrugada cinzenta e fria de 22 de outubro de 1968. O rádio de bordo transmite o controle de terra e este nos retransmite a mensagem que deflagra nossa euforia. Tudo normal. E vimos, na luz indecisa da manhã, o Bandeirante surgir sobre o horizonte, ao sul. E descer em declive ligeiro, com o toque suavíssimo do trem de pouso na pista úmida. Era, depois de 3 anos pressurosamente vividos, a missão cumprida. Foi aí então que nós criamos a chamada estratégia da fabricação de aviões no Brasil. Em abril de 1969, já fazia 6 meses que o nosso avião tinha voado e nós não tínhamos conseguido dar nenhum passo para frente. O governo brasileiro tinha soltado uma lei que permitia a criação de uma sociedade de economia mista. E foi aí então que nós tentamos convencer o governo a fazer uma sociedade de economia mista, quer dizer, com capital privado e capital governamental, para fabricar aviões. Mas o governo da época não concordou. Falou negativo, quem faz avião é o setor privado e nós não vamos botar o governo fabricando avião. E aí nós ficamos no impasse. E novamente, fora de hora, a solução surgiu. Domingo, 7h30 da manhã, nós estamos trabalhando. O presidente da República estava voando para uma solenidade lá em Guaratinguetá, perto de São José dos Campos, e não pôde pousar que havia nevoeiro no campo e o avião do presidente foi desviado para São José dos Campos. E aí o operador da torre de controle lá de São José me telefonou dizendo que o avião do presidente, por surpresa, ia pousar dentro de 15 minutos lá em São José. E como era domingo, não tinha encontrado nenhuma autoridade para receber o presidente da República, eu era major da FAB nessa época, perguntou se eu podia receber o presidente. Aí foi a chance da minha vida, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, poxa vida, eu vou ter que fazer uma lavagem cerebral na cabeça do presidente para mudar a postura do governo e deixar criar uma sociedade de economia mista que produz avião. Rapidinho, né? Porque era só... Enquanto o avião do presidente estava esperando abrir o campo de Guaratinguetá, eu tive que despejar isso na cabeça do presidente da República. E conversei com ele, e no começo, evidentemente, ele não queria saber de conversa, era muito aborrecido, porque estava atrasado para a solenidade lá em Guaratinguetá, aquela coisa toda. Mas à medida que eu comecei a contar a história para ele, chutando a Embraer de hoje, né, falando, nós vamos fabricar avião para vender para o mundo inteiro, quer dizer,
Eu chutei com os 2 pés todas as bolas disponíveis e tudo isso, para convencer o presidente que aquilo que nós tínhamos conseguido conquistar até aquele momento, o voo do protótipo, o conceito, a criação do nicho de mercado, essa coisa toda, que o presidente começou a amolecer. E começou a melhorar as perguntas, se interessar, e foi aí que, quando o campo abriu lá em Guaratinguetá para o presidente ir embora, o presidente falou, vamos pensar no assunto. E realmente ele pensou no assunto, e no dia 19 de agosto de 1969, ele assinou a lei que permitia a criação da Embraer. Quando chegou em 2 de janeiro de 1970, nós começamos com a Embraer, embora muita gente criticasse, e sobretudo a crítica vinha muito do mercado internacional, né? E aí virou o jogo, porque o pessoal disse, poxa, esses caras não querem que a gente fabrique avião, vamos mostrar para eles o que nós queremos. Quer dizer, mudou o jogo. Da descrença se transformou em crença, né? O senhor foi presidente da Petrobras também, logo depois da primeira passagem pela Embraer. Isso. E que visão de futuro que o senhor levou para a Petrobras nessa época? Bom, eu levei de internacionalizar a companhia. O governo não concordou, e eu tenho certeza que essas pessoas nem se lembram, mas eles, se lembrarem, eles vão estar arrependidos. Uhum. Porque se tivesse internacionalizado a Petrobras, ela não estaria nessa pendura que ela está agora. Uhum. Que eu insisti lá um bocado de internacionalizar a Petrobras, porque eu até brincava lá com o pessoal dizendo, o que vocês vão fazer com a petróleo brasileira quando não tiver mais petróleo? Uhum. Então transformar a Petrobras para operar no mercado mundial, né? Que ela não está preparada para o mercado mundial até hoje. Quer dizer, então você veja que ela entrou em crise, ela está num parafuso dos diabos. Você pode dizer, não, o PT acabou com a Petrobras, isso é verdade, mas de qualquer maneira também teve problema da companhia, que a companhia não se renovou. Uhum. Ela continua sendo Petróleos Brasileiros, Sociedade Anônima. O máximo que ela fez foi colocar uma gasolina super, um negócio qualquer, coisa dessa natureza, mas isso aí é cosmético, né? O senhor como empresário, fundador da Embraer, presidente da Petrobras, foi presidente depois da Varig, ou seja, uma pessoa que sempre foi exemplo de gestão. O senhor acha que o Brasil é bem administrado? A gente está no caminho certo? Não? Absolutamente não. Isso eu disse lá no Ministério, né? Nesse ano que eu fiquei lá no Ministério, eu falei que o governo brasileiro, até o presidente da República, na época era o Collor, eu falei para ele, presidente, o governo brasileiro é um sucesso. E ele não entendeu. Eu falei, como assim um sucesso? Eu falei, foi feito para não funcionar e não funciona. Aí ele deu risada. Eu falei, pois é, o senhor ri, mas é verdade. Eu falei, nós estamos com um problema na mão, que então não funciona. E parece que o povo brasileiro não quer que mude esse troço. Essa história de dizer que a gente pode fazer um país, que a gente pode chamar um país de governo grátis, por exemplo, não dá, né? Quer dizer, o Einstein, que dizia no livro dele, ele dizia que o único lugar que o sucesso aparece antes do trabalho é no dicionário. Para ter sucesso tem que trabalhar. Agora nós temos um governo que não trabalha e quer ter sucesso, pô, como? Porque eu acho que a democracia, com todos os defeitos que ela tem, é um sistema de governo espetacular. Quer dizer, convencer a população que a gente não pode votar num cara porque o cara paga pra gente uma pensão família. É onde eu estou me dedicando forte agora, na educação. O senhor tem algum sonho ainda? Tenho. Não morrer no hospital. É que eu estou na última fase. Mas né? Isso não é um sonho eu que o senhor almeja. Eu tenho um sonho de que o meu projeto educacional tenha sucesso, evidentemente. Que a gente possa mudar o sistema educacional brasileiro, que é ruim. Estou lutando para isso, não consegui nenhum avanço até agora.
mas continuo lutando. Esse é um sonho, porque a educação realmente é o que vai transformar esse país, né? Mas que educação é essa? Uma educação transformadora, que tem objetivos maiores do que continuar com um país pobre como nós temos agora. Que não tem sentido, né? O Brasil é um país continental e ser pobre. Poxa vida, isso aí mostra uma incompetência muito grande. Até outro dia, um ex-presidente da República com quem eu conversei, eu falei isso para ele, ele falou, pô, mas você tem toda a razão. Eu falei, bom, ok. Agora o que o senhor vai fazer quando tirar a bunda dessa cadeira? Não basta concordar, né? Não basta concordar. Uhum. Não é mesmo? Claro. Tem que realmente entrar na luta e tentar ganhar. Se não ganha, paciência, né? Mas tem que tentar ganhar. Tentou, né? E pelas empresas, não é possível mudar o Brasil? Muito difícil. Mas não é impossível, quer dizer, pode ser tentado. Primeiro que a cultura brasileira hoje é de desconfiar do empresário, né? O brasileiro acha que o empresário só quer ganhar dinheiro. Você é o dono da revista? Sou. Então você já é um semi-bandido. Não é mesmo? Eu sou um bandido completo, porque eu sou bastante empresário. Mas enquanto... E quem que paga a conta? Quem que... O empresário. É o empresário. Empresário, os caras que estão trabalhando numa empresa, enfim, todo o pessoal que produz riqueza que está pagando essa conta, numa maior ou numa menor escala. Poxa, obrigado, viu, vocês? Eu que agradeço, muito obrigado. E sucesso, né? Fazer a maior revista do mundo, que sabe, possa bater aí a The Economist. Se Deus quiser. A inglesa, né? Carros voadores, é possível ou não? Não com essa asa. Porque você tem uma certa carga, para cada dimensão de asa que você tem uma certa carga para transportar, que é uma função também da velocidade. Por exemplo, os anjos, que a igreja coloca aí, tudo isso, não voam nunca. Aquela asinha pequena. Uma asa pequena daquela não voa nunca. Tanto é porque você vê os passarinhos, né? Quer dizer, a águia tem uma asa enorme, tudo isso, por causa do peso. Né? O senhor costuma voar ainda? Hein? O senhor costuma voar ainda? Pilotar? Eu vou, mas pilotando não deixo mais o velhinho voar. Não? Não, hoje eu não posso mais.